Agora, nessa fase, discutir os determinantes genéticos da ritmicidade circadiana, pensando no ser humano. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês nesse diagrama é relembrar, o controle molecular. Então, aqui eu estou representando nesse diagrama, uma célula. Então, aqui eu tenho essa membrana celular, esse aqui mais clarinho é o citoplasma e aqui é o núcleo. Como é que o nosso genoma funciona? Eu tenho aqui o DNA expressa, aí eu produzo uma fita de RNA, esse RNA, então, ele é transportado para o citoplasma, no citoplasma eu vou ter o processo de translação, aqui no processo de translação eu vou formar, então, peptídeos, proteínas, tal, e etc. No caso, eu vou ter alguns conjuntos de genes, aqui eu estou representando o gene chamado clock, a proteína clock B-mal, que formam um dímero que vão ser ativadores desses genes, dos genes CRY1, CRY2, PER1, PER2. Quando eu tenho o clock B-mal aqui dentro do núcleo, ele vai promover a transcrição do CRY1, CRY2, PER1, PER2, PER3, etc. Então, isso vai para o citoplasma, o RNA, e aí aqui ele faz a translação, forma o dímero, esse dímero ele vai poder ser fosforilado ou desfosforilado, dependendo se eu vou ter aqui uma fosfatase ou uma proteína quinase agindo sobre esse dímero. Quando eu tenho um processo de fosforilação, aqui via proteína quinase, então esse dímero, o que é que ele vai acontecer? Ele vai passar, volta para dentro do núcleo, e no núcleo ele vai inibir essas duas proteínas que estão ativando o seu próprio núcleo. Então, aqui eu tenho um processo de ativação e aqui eu tenho um processo de inibição. Por outro lado, eu tenho um gene, aqui, do B-mal, e do clock, os quais eles vão promover a ativação deles e vão promover a produção, vem para cá, se ele produz para cá, ele chega aqui e faz essa ativação. Então, é um mecanismo que depende basicamente dessa sequência. São vários genes envolvidos. São genes que vão formar os dímeros, são genes que vão formar as enzimas que vão fosforilar ou desfosforilar os dímeros. Dependendo se eu tenho uma ativação mais rápida, o que isso vai provocar aqui é uma velocidade maior de degradação. Se eu tenho uma velocidade maior de degradação desses genes, esse ritmo vai ser mais rápido. Se essa degradação desses dímeros é mais lenta, esse ritmo, esse ciclo, ele vai ser mais lento. Então, veja, o que é que vai caracterizar ele degradar mais rápido ou mais lento? Olha, como eu tenho numa enzima uma sequência de aminoácidos, e numa parte dessas enzimas, essa sequência, inclusive, se repete, que nós chamamos de polimorfismo, às vezes esse polimorfismo ele muda. Às vezes eu tenho um polimorfismo, por exemplo, no gene PER, eu tenho um polimorfismo de 5 repetições, de 3 repetições, ou de 10 repetições. Cada polimorfismo desse faz com que o gene responda diferentemente numa presença de uma proteína quinase ou de uma fosfatase. Então, se eu tenho diferente polimorfismo, esse ciclo de alça de retroalimentação na própria célula, ela vai ser ou mais rápido ou mais lento. Isso pode ter interferência, inclusive ter uma contribuição no período do ritmo, bem como na fase do ritmo. Okay? O que significa na fase? Em parte, quando nós chamamos os matutinos extremo ou vespertino extremo, a genética ela é semelhante, mas o que a gente tem? Na verdade, esses polimorfismos, que pode ser do P3, ou pode ser do CRY, ou pode ser do clock, são diferentes. Ou pode estar relacionado também com o polimorfismo da proteína quinase 1 epsilon, que é responsável pela a fosforilação do dímero CRY-PER.
Então, essa diferença vai fazer com que a fase mude, fique um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Então, quando eu estou olhando, né, o sistema de uma forma complexa, como está aqui representado, eu vou ter o claro, o escuro, a retina, né, as células ganglionares, que contém, né, melanopsina, eu tenho um trato retino hipotalâmico, né, o trato retinotalâmico, tudo isso envolvido, vai chegar lá no núcleo supraquiasmático, que é o nosso, né, sistema principal. Né, isso, olha, vai ajustar esse ritmo. Por quê? Quando eu falo aqui que eu tenho uma proteína quinase, eu tenho uma fosfatase, essa proteína quinase, essa fosfatase, a ação delas também é modulada por cofatores. O principal cofator que nós temos, né, em nível neuronal para alterar ou aumentar ou diminuir a velocidade de ativação de enzimas do metabolismo é o cálcio. Nós lembramos, né, que um dos né, neurotransmissor do trato retino hipotalâmico, lá da sinapse, né, do neurônio, né, ganglionar da retina para os neurônios do núcleo supraquiasmático é o glutamato, que vai permitir aumentar ou diminuir a liberação de cálcio. E é claro que isso tudo vai gerar, né, várias reações, vai liberar melatonina, vai atuar sobre o sistema, né, endócrino, tudo isso, né, vai gerar uma organização interna. E isso depende, né, claro, dos mecanismos moleculares, né, internos dos órgãos. Uma coisa importante, né, é que a gente tem na pineal produção de melatonina, e como essa melatonina vai agir, né, nos osciladores periféricos, vai agir nos osciladores neuronais fora do núcleo supraquiasmático e vai agir nos osciladores dentro do núcleo supraquiasmático. Então, o núcleo supraquiasmático controla a melatonina, né, a pineal para produzir melatonina. A melatonina age perifericamente, age nos outros neurônios do núcleo supraquiasmático, que funcionam como osciladores, né, periféricos, e no próprio núcleo supraquiasmático, no oscilador central. Então, eu tenho aqui, ó, um ciclo, né, de retroalimentação constante. Esse ciclo de retroalimentação constante é que vai permitir com que o sistema circadiano mantenha uma regularidade do controle do meio interno. Então, se eu for olhar várias saídas fisiológicas, ciclo sono e vigília, temperatura corporal, pressão arterial, nível de glicose, frequência cardíaca, vários hormônios, como nós mostramos aqui, o metabolismo, o humor, o comportamento, tudo isso vai ter uma variação circadiana. E quando eu tenho uma perturbação disso, eu vou gerar aquilo que eu vou chamar, né, uma perturbação da ritmicidade circadiana ou do controle do meio interno pelo sistema circadiano. E isso tudo está relacionado às desordens do sono, à desordem metabólica, câncer, né, a desordem cardiovascular e outras doenças, como as doenças inflamatórias, né, e etc. Então, para olhar, né, tanto o normal como olhar o patológico, eu tenho que ver se eu não estou tendo, né, uma perturbação. Então, antes eu olhava os sinais, né, essenciais, temperatura, frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, etc., de uma forma, né, momentânea. Hoje eu já preciso olhar, né, de uma forma rítmica. Então, tem que levar em conta que essas funções têm uma expressão rítmica. Quando eu vou olhar os ritmos de expressão gênica, aqui são cada linha dessa, né, uma condição específica, eu vejo, por exemplo, esse gene aqui, o cloco bemol, tem uma expressão semelhante. Se eu for olhar aqui a fase, né, do pé, ela é um pouco, né, diferente. Então, aqui, ó, nesta fase aqui eu tenho um baixo, aqui do pé eu tenho um elevado, o CRY do mesmo jeito, o CRY tem uma pequena diferença entre o P2. Aqui é o heavy box alfa, o beta, o Rho alfa, o Rho gama. Isso aqui tudo são enzimas, né, que ajudam no metabolismo desses peptídeos que eu vou produzir. E tudo isso expressando de uma forma rítmica. A outra coisa importante são esses genes que aqui estão relacionados, que também se expressam de uma forma rítmica, que tem a ver com os receptores nucleares. Olha aqui eu já tenho, né, algumas coisas relacionadas, né, aqui, né, a gordura, né, marrom.
Aqui as diferenças de expressão, né, na gordura marrom, na gordura branca, no fígado, no músculo, tudo que tem uma expressão rítmica. E isso, estou olhando em nível molecular. Então, não é simplesmente, né, o controle via, né, melatonina ou via hormônios. A própria célula, em nível periférico, tem o seu controle molecular de expressão rítmica. Quando eu olho, né, as possibilidades, então aqui eu tenho, né, ritmicidade em receptores nucleares por diversos tecidos. Então, aqui, o que está aqui em vermelho, né, é que esses genes aqui todos, né, eles expressam ritmo. Aqui eu tenho 19 expressam rítmico, aqui 23 não, e 7, né, 23 ele não expressa nenhum ritmo, e aqui ele não é expressado. Esses genes aqui eles não se expressam no tecido, né, adiposo branco, no tecido adiposo marrom, olha, 19, né, 18, aqui 20 no fígado, né, aqui, por exemplo, no músculo, né, eu tenho uma menor quantidade, né, de genes que se expressam de uma forma rítmica. Né? A maioria se expressa aqui, a gente pode até pensar, não, aqui, é claro, eu tenho a ver muito mais com a atividade física, né, do que a ritmicidade propriamente dita. Olha, quando eu olho as funções básicas, né, e eu estou chamando aqui, olha, né, a relação com o VO2, tá? Atividade, né, alimentação, tá? Tá, aqui eu tenho, né, os níveis de alimentação, nível de atividade do sujeito, então ele vai se alimentar, isso aqui é dados de animais, roedores, então aqui é alimentação na fase escura, maior atividade na fase escura, VCO2 maior na fase escura, tá? O VO2 aqui também maior na fase escura, tal, e etc. Né? E o que a gente vê aqui, quando eu tenho, né, uma mutação gênica, né, então isso aqui é do indivíduo que tem, né, a condição selvagem, aqui é o indivíduo que está mutante, olha, que na verdade aqui eu tenho uma mudança de fase. A alimentação que era noturna passou para uma alimentação diurna. A atividade, ele perdeu o ritmo de atividade, mas ó, o VOCO2, né, e o VO2, eles mudam de fase, ele era maior, aqui ó, o indivíduo selvagem, maior durante a fase escura, e aqui virou na fase clara. Aqui era na fase escura, ficou na fase clara. Então, vejam, uma mudança, né, aqui no gene, aqui no modelo animal, é claro, não é no humano, ele muda, não a questão, né, da estrutura em si, mas ele muda a fase, ele muda que agora ele está respondendo, né, maior a atividade metabólica, que isso aqui é a atividade metabólica do animal, né, durante aqui, antes era na fase escura, agora virou na fase clara. E a alimentação acompanha. Né? Veja que eu tenho, né, uma manutenção de fase, mais uma fase endógena, a fase é mantida, mas com uma sincronização com o meio ambiente está invertida agora por uma mutação, né, no gene. Veja o quanto, né, que o gene determina, né, a ritmicidade.